Boa noite. A partir de agora, nós estamos gravando, tá? Então, mais uma terça-feira que nós nos reunimos e desejamos que todos se sintam muito bem-vindos. Bom, antes de tudo que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos fazer a nossa oração de início. Alguém se habilita a fazer a oração de início? Nivaldo, pode ser? Tá bom. Boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. Vamos fechar os olhos um momento, elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, com muito amor, muita alegria e muita gratidão no coração, agradecemos uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui, participarmos deste trabalho. Pedimos que abençoe sempre o nosso Centro Espírita Simplesmente Amor, que nos abençoe e abençoe todos aqueles que compartilham este momento conosco, encarnados, aqui presentes e desencarnados. Que seja um momento de paz, um momento de harmonia, um momento de serenidade e, sobretudo, Senhor, como hoje faremos o Evangelho no centro, que seja um momento de reflexão. E para isso pedimos também que as nossas consciências sejam abertas, para que possamos apreender tudo aquilo que aqui hoje for ventilado. Pedimos também, Senhor, que derrame sobre todos nós o teu amor, a tua misericórdia e a tua compaixão. E permita-nos, com todas as nossas imperfeições, que até o nosso próximo, de hoje até o nosso próximo encontro, possamos, em todas as nossas relações, sermos portadores desse amor, dessa compaixão e dessa misericórdia. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a gente trazer para o nosso lar toda a proteção, todo o amparo dos nossos amigos. Então, é um momento em que a gente pode seguir uma sequência de atitudes muito simples, né? Então, a gente começa, quando nós começamos aqui, com ação, depois a gente deixa já sobre a mesa, se reserva um dia na semana, um horário fixo. Por quê? Porque vai ser alguma coisa em que a gente está trabalhando para disciplina. Né? Então, você estabelece um horário, estabelece um dia da semana e você mantém aquela frequência. Preferência naquele dia que você sabe que é o dia que tiver menos probabilidade de você cumprir. Tá bom? Então, você já separa, senta-se à mesa, atividade. Ah, mas eu sou sozinho lá na minha casa, as pessoas não aceitam. Não tem problema com você. É sozinho mesmo, não tem questão. E se a gente está trabalhando estudo, a gente buscar futuro, e se houver outra pessoa, então, essa forma de comunicação, na sequência, você pode pegar aqui uma leitura edificante. A gente faz com o Evangelho segundo o
Pode ser a Bíblia, pode ser algum livro do próprio literatura espírita. Ele escreveu mais de 400 livros, quase 500 livros. Tem muito bom. São mensagens interessantes. Nós estudamos muito uma coletânea da livros, tem Fonte Viva, tem Pão Nosso. E o que são esses livros? Nesses livros são mensagens curtas, geralmente uma página e meia, em que Emmanuel, através que é, trouxe ele pega o início da convocação dos aprovados e dos cursos de formação deve ser em janeiro. Essa notícia eu vou estabelecer aqui. Quer seguir a gente nas redes sociais, tá bom? SP2. e faz um sinal de coisa. Depois, Melhorou? Acho que agora melhorou, não? Que agora apareceu. Elizabeth, faz um sinal de positivo se você estiver ouvindo, por favor. Tá ouvindo? Não? Tá, então vamos tentar outro. está funcionando. Alô? Você estava com ele ligado? Sim. Por isso. Oi? Elizabeth, está ouvindo agora? Não? Não está ouvindo ainda? Não está ouvindo. Peraí, deixa. Tá? Agora tá? Pronto? Beleza. Obrigada, viu? Ai, que bom, que bom. Ai. É, então. Mas tudo bem, são os percalços. Aqui a pessoa aqui não é muito versada, gente. A gente se esforça, mas às vezes falha. Então, continuando, né? Essas mensagens são um desenvolvimento daquele pensamento, daquele trechinho que ele pegou do Evangelho. Então, traz uma apresentação do texto que é muito interessante. Bom, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo de algum outro livro que você pegue, você pode escolher. Ou você faz a leitura desde o começo e vai seguindo na sequência numérica mesmo das páginas, ou você abre aleatoriamente. Né? A gente lá em casa costuma fazer a leitura sequencial de um dos livros, que é um livro de orações, e dos outros a gente abre aleatoriamente. É impressionante como a mensagem sempre tem a ver com alguma coisa que a gente precisasse ouvir. E como se a gente abre mais de um, por exemplo, abre o Evangelho e o Vinha de Luz. As duas trechos de estudo se complementam, se interconectam. É muito interessante, né? É, ontem mesmo, que lá em casa a gente faz às segundas-feiras. Aí, ontem mesmo, foi tão interessante, saiu uma mensagem, e na interpretação da mensagem, o Nivaldo estava falando sobre, na interpretação dele, ele falou sobre fé, e que a esperança estava conectada com a fé. Interessante, porque durante a tarde eu tinha aberto eu escrevo algumas coisas, eu tenho um livro de poesias, e eu abri estava arrumando minhas coisas em casa, e eu tinha aberto um dos cadernos, ou mais recente, que eu vou acumulando lá, escrevo à mão, né? E eu abri, assim, do nada, e eu tinha visto uma poesia que ela estava falando sobre a fé ser mãe da esperança e da caridade.
Foi tão interessante, porque eu tinha lido aquilo durante a tarde, eu falei, nossa, escrevi isso em 2021, e, bom, passou, legal, porque era uma poesia que falava, eu tenho uma amiga que se chama Fé, e assim vai, eu nunca vou saber repetir. Mas depois ela dizendo que ela tem duas filhas, uma delas é a Esperança, e tal, não sei o quê. Então, foi tão interessante porque estava totalmente conectada com a interpretação que tinha sido feita, com a lição que tinha sido passada. E aí a gente vai percebendo o quanto a gente é abençoado, o quanto a gente realmente recebe auxílio, o quanto realmente a gente nunca está sozinho. E a gente também precisa, por outro lado, fazer a nossa parte. Então, o evangelho no lar, ele é muito importante porque no seu lar você vai estar fazendo essa conexão com os bons espíritos que vão estar nos auxiliando. Quando a gente lê em voz alta, e isso é muito recomendável, deixa eu ficar de pé um pouquinho, que ainda que você esteja sozinho, leia em voz alta. Porque muitas vezes nossos amigos espirituais trazem outros que estão precisando escutar aquela lição, né? Então a gente também serve de instrumento também em casa. E o fato de a gente trabalhar a nossa energia, orar na nossa casa e a gente ser um foco de energias boas, a gente está também emanando essas energias ao nosso redor. Atinge nossos vizinhos, atinge, ela se espalha para onde a gente não sabe nem precisa saber, mas a gente se coloca sempre à disposição. E isso, se a gente faz com regularidade, a gente vai manter a saúde espiritual da nossa casa, tá? Então, essa é uma recomendação bem séria e que a gente sugere que realmente façam na casa de vocês. É muito bom, sabe? Sabe aquela coisa de você, de repente, chegar numa casa e você fala assim, nossa, tá tão gostoso aqui. Mas não, nenhuma casa chique, nada. Não, é só uma casa que tem uma energia gostosa. Por quê? Porque essa energia está sendo trabalhada, né? É agradável de se entrar. E a gente sabe que quanto mais a gente trabalha na sintonia dos bons espíritos, é claro que a gente vai estar vibrando numa outra faixa, né? Então a gente vai ter mais facilidade de cuidar das nossas dificuldades, a gente vai estar mais fortalecido pelo plano espiritual para a gente poder ir tocando a vida com tudo que ela se apresenta pela frente, tá? Então, com tudo isso, hoje a gente vai fazer um evangelho no centro, tá? Então, a gente já fez a nossa oração e aqui eu permiti esse parênteses um pouco mais estendido, mas para a gente deixar, né, essa explicação. E aí a gente vai. Aqui, olha, Evangelho segundo o Espiritismo. É, alguém quer abrir? Posso eu abrir? Como é que fazemos? Alguém? Se- Quem pode abrir, fazendo favor? Vamos ver a vontade de alguém. Alguém pode abrir? Abre aleatoriamente alguma mensagem? Você abre? Uhum. Pronto, vamos lá. Ah, se não, olha, saiu no capítulo que traz uma coletânea de preces espíritas. Olha que interessante. E essa aqui fala sobre preces que são dirigidas pelas pessoas, para as pessoas a quem tivemos afeição, tá? Bom, antes da prece propriamente dita, existe um prefácio, e esse prefácio é que eu vou ler aqui. Não é longo. Como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições, aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo de matéria que se extingue para sempre, como um sopro, que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Como
um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor. Que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. E aí, tem a prece aqui. Eu gostaria que, antes da gente ler a prece, segura aqui, não, pode deixar aqui um pouquinho, que a gente comentasse este prefácio. Alguém se habilita? O que o prefácio disse? Basicamente, que não é o que o nada não existe, não é? Bom, na verdade, pelo meu entendimento, pelo menos esse prefácio reafirma uma lei natural, que é a lei da imortalidade da alma e imortalidade do espírito. Então, isso, para quem trabalha na espiritualidade, é algo muito claro e o Espiritismo traz isso com muita clareza. O que perece é o corpo físico da gente. O espírito é imortal. E por ser imortal, ele tem uma missão. E qual é essa missão? A missão é a evolução espiritual. E como é que se opera isso na prática, objetivamente? Através das diversas encarnações. Enquanto espíritos, a gente nasce absolutamente ignorante. E o aprendizado é fruto do nosso esforço através das várias encarnações. Então, cada uma dessas encarnações é como se fosse uma escola, é como se fosse um curso que a gente está passando, está aprendendo. Quando chegar ao final, que é o momento da desencarnação, e a gente volta para a pátria espiritual, a gente é submetido a uma espécie de exame. O que nós aprendemos? Isso nós aprendemos, então caminhamos e evoluímos, mas temos muito chão pela frente, temos mais a aprender. Então reencarnamos com uma missão de aprender mais um pouco. E assim as sucessivas encarnações da gente. Na verdade, o que traz do prefácio, para mim, basicamente, é essa lei natural. Eu quero fazer só uma observação. É interessante que hoje nós recebemos os nossos amigos, né, que estão perdidos aí na ignorância, e o problema, a maioria deles sempre reclamam, lembram, melhor dizendo, que eles são sozinhos, que eles não têm ninguém que sequer lembra deles. E hoje nós vamos fazer uma oração justamente por alguém que tem afeição. Então, a hora que ela leu esse título, esse subtítulo, eu entendi que é o seguinte: então, nós estamos nos declarando amigos deles. Então, nós, ainda que não os conheçamos, entre aspas, porque a gente não sabe, né? Pode ser que conheçamos, não sei. Então, a gente está se declarando que nós somos amigos deles, temos afeições por eles. E eu acho interessante, porque normalmente muitos deles se lembram que eles ouviram a nossa conversa, eles ouviram nossos estudos, nossos comentários, e alguns deles até falam alguma coisa. Então, veja bem, para que isso é uma declaração, no meu entender, é uma declaração para eles: olha, não pensem vocês que vocês não tiveram ou não têm amigos, nós estamos aqui publicamente declarando isso. Eu achei interessante só essa observação que eu queria fazer. Boa noite, gente. A Fran falava do chamado acaso, né? Ela contava lá que ela leu um poema e depois
saiu a lição com o mesmo poema. A gente viu aqui que foi aberto ao chamado acaso. E, no entanto, não poderia ter uma lição mais adequada para um dia de auxílio aos desencarnados que estão em conflitos, que estão na ignorância, que estão perdidos, do que essa. Lembrando que eles já tiveram outras vidas, como o Nivaldo falou, que terão outras também, e que aqueles parentes, como a Clarinha falou, que eles tiveram aquelas afeições, que quando eles estão perdidos naquele ódio, naquele rancor, ou naquele desequilíbrio, não enxergam que aqueles parentes continuam existindo. E eles podem acessar na hora que eles voltarem o pensamento para eles. Assim como nós. Quem já não soube, quem já não teve um desencarne em família. A gente sabe como é duro isso, como é duro vivenciar essa experiência. Mas olha que consolo em saber que nada acaba, que não vai desaparecer aquela pessoa, não vai sumir, que nós poderemos encontrar, e nós encontramos. Quando nós encontramos? Quando nós começamos a merecer pelo raciocínio, pensando numa lição como essa, que, olha, ela está viva, ela existe. Quando a gente começa a mandar um pensamento bom para aquela pessoa, a querer o bem dela e trocar aquele nosso pensamento, aquela nossa vibração de pesar. Não estou desprezando o luto, não. O luto é necessário, ele tem que ser vivido, sem dúvida. Luto, inclusive, de perdas que a gente vive aqui, não só desencarnes, né? Às vezes algo que chega ao fim, uma etapa que é concluída, ou alguém que viaja e assim por diante, ou um relacionamento que se encerra. A gente tem o direito e muitas vezes o dever de vivenciar esse luto e não nos enganarmos. Mas ele tem que ser provisório, num tempo. Nós temos que nos lembrar que o melhor pensamento é o pensamento da continuidade e não da interrupção. Que aquelas relações que hoje se interrompem, elas vão prosseguir. Então, não poderia ter uma lição mais adequada para nós estudarmos num centro espírita sobre a sucessão das vidas, sobre a reencarnação, sobre a realidade ou o princípio que o Nivaldo falou de que a vida é eterna, ela é constante, ela permanece. É essa a observação que eu faço. Eu queria voltar no assunto que a Clara comentou, porque muitas vezes, né, essas pessoas que nós estamos ajudando, que vêm conosco, são pessoas como nós. Então, eu sempre gosto, quando eu recebo, ou quando eu vou conversar com um deles, de depois ficar refletindo o quanto o que ele está comentando, o que ela está comentando, não tem relação com o meu próprio jeito de ser. Então, dentro dessa perspectiva de que eles podem vir e reclamar que não estão sendo acolhidos, que estão sozinhos, eu acho que sempre vale a pena a gente refletir quando tem um pensamento negativo, um pensamento reativo a algo ruim, o quanto a gente se colocar nessa posição não está fechando as portas. Porque, de repente, a mesma situação ruim, se você parar, poxa, foi ruim, e aí você pede paz, pede calma, pede tranquilidade, provavelmente você vai receber algum tipo de insight, alguma questão que vai te abrir uma porta, ou no mínimo vai fazer com que você flua pela vida. E se você olhar para o problema ou para a situação que te fez mal e ficar remoendo aquilo na cabeça, é como se você tivesse estagnado, que é exatamente a situação que nós vemos aqui. Às vezes passam vidas, passa um tempão, uma pessoa segue em frente, encarna, ganha o véu do esquecimento, continua vivendo, e o outro está ali grudado, está preso naquela situação e não se desenvolve.
Então, assim, foi uma das coisas que eu aprendi trabalhando aqui e que, para mim, eu sempre tenho que fazer esse exercício e que eu gosto sempre de chamar a atenção, né? A gente vem para ajudar o outro, mas a gente também se ajuda. E é muito interessante que quando a gente vê uma questão que, poxa, isso aqui está me incomodando, em vez de eu falar, ficar naquela, está me incomodando, me deixou com raiva, estou triste, ok, senti essa emoção, identifiquei qual é, mas qual é o passo contrário que eu posso pedir numa oração ou numa reflexão para a vida seguir e não ficar parado sentindo aquilo, né? Tem um período de luto que você olha, você vê, mas você segue Parará, em frente parará, a tá. Você qualquer conseguiu coisa. entrar no e-mail pela... Opa! Tá. Então, a minha sugestão, assim, sempre que der para lembrar, às vezes a gente não se lembra na hora, a gente explode ou fica triste, leva o baque, mas eu acho que vale a pena sempre tentar fazer esse exercício de, na dúvida, não sabe o que pensar, ficou meio em choque, a oração vai nos acalmar. A gente vê muito isso. Às vezes a pessoa está tão revoltada, não consegue falar, a gente só faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, e aquilo meio que já deixa a pessoa mais calma e consegue conversar, porque tem uns que não conseguem conversar. Está tão enraizado aquele problema neles que eles não conseguem nem se dar conta, né? Então, assim, saibam que toda vez que vocês vêm aqui, vocês sempre ajudam pelo menos mais uma pessoa. Às vezes tem uns que vêm com mais de um. Rapidinho, Fran, antes da oração, e tem a ver com tudo isso que cada um de nós já falou, nós estamos tratando da oração. Lembrar sempre o poder da oração e o alcance das nossas vibrações através da oração. Tudo que a gente pensou e que a gente vibrou vai chegar no ente querido nosso que desencarnou e é para ele que a gente está dirigindo aquele pensamento. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Então, esse tipo de vibração não encontra limitação, não encontra barreira, nem no tempo e nem no espaço. De alguma forma, aquela pessoa, aquele espírito para quem você está direcionando a tua vibração, ele vai receber. Daí a importância de a gente, e nem sempre é fácil, é como o Nicolau mencionou, especialmente quando a gente está no momento do luto, é muito difícil a gente se despojar da tristeza, dos pensamentos tristes. Mas tanto quanto possível, é interessante por isso que a gente consiga vibrar coisas boas. Então, você tem saudade, você está sentindo falta daquela pessoa, é normal que seja assim. Mas foca na hora de vibrar nas coisas boas que você viveu com ela. O teu sentimento de amor, o teu sentimento de amizade, o teu sentimento de carinho, ela vai receber essa vibração. E se a gente estagnar no choro, no baixo astral, também essa vibração vai chegar nela e não vai ajudá-la a nada. Pelo contrário, vai oprimi-la e vai deixá-la numa situação que não é a situação ideal. Afinal de contas, se a gente tem bons sentimentos em relação ao espírito, a essa pessoa, o que nós queremos é que ela fique o melhor possível. Então, as boas vibrações são importantes por isso, porque quaisquer delas, as boas e as ruins, chegam para onde a gente direcionar. Bem, eu gostaria de saber se algum de vocês gostaria de fazer alguma observação, porque o Evangelho no Lar, e hoje, no caso, o Evangelho no Centro, ele é composto da participação de todos. Então, que cada um se sinta à vontade para fazer alguma observação, para quiser dizer o que entendeu disso, que se tem algum pontozinho que chamou mais a atenção, tanto aqui, né, no centro, presencialmente, como quem está nos assistindo. Se algum de vocês que estejam nos assistindo queira se colocar, pode levantar a mãozinha aqui, a gente libera o microfone, tá bom? Sim? Espera só um pouquinho, tá? Então, se alguém quiser se manifestar de casa, é só levantar a mão que eu libero o microfone. Eu deixo aqui fechado, gente, justamente para poder, né, não vazar a casa de vocês e não invadir a privacidade, tá bom? Mas é só levantar a mãozinha aqui, a gente já libera.
E agora a Vera vai falar para nós. Boa noite. O que eu queria colocar aqui é o outro lado da coisa. Todos falaram o quanto é bom para o espírito que desencarnou, o quanto é bom para o espírito que desencarnou a pessoa rezar por ele, a pessoa pensar nele, se ligar a ele e tudo. Mas existe o outro lado, sempre tem outro lado, que é aquela pressão que uma pessoa encarnada pode fazer sobre aquele espírito que desencarnou. Se ela está muito desesperada, se ela está sentindo uma saudade muito extrema e ela passa o tempo todo ligada naquela pessoa, ela também não permite que aquele desencarnado possa seguir o seu caminho, possa ser ajudado pelos mentores, que ele possa se desenvolver, ser acolhido num hospital ou numa escola de outra dimensão e seguir o seu caminho também. Então, esse é o grande cuidado que nós encarnados temos que ter no momento de uma perda, de não aprisionar também esses entes queridos. Eu acho que é um outro lado que deve ser lembrado. Não? Alguém? Ninguém? Por enquanto não, tá todo mundo tímido. Bom, então, só para a gente passar para efetivamente a oração, que aí a gente já coloca como a oração do encerramento da nossa reunião de hoje, nessa parte aqui presencial, depois a gente tem o trabalho. Só lembrando sempre um ponto que alguns já falaram aqui e tudo mais, mas sem ser proselitismo ou falar espiritismo. Gente, o que no meu entendimento este prefácio trouxe é exatamente a beleza do espiritismo no que ele tem de atender à nossa racionalidade. Por quê? Porque são conceitos, princípios absolutamente práticos e racionais. Tem lógica, né? O Espiritismo é uma doutrina lógica. Então a gente sabe, e aqui no prefácio foi dito isso, quão triste é aquele ser que acha que depois do desencarne é o nada absoluto. Então, tanto é triste para aquele que está encarnado ainda e que não tem mais o contato com um ser por quem teve afeição, quanto é triste para aquele que desencarnou, que a gente sabe que está em outro plano, só existe, continua existindo, só está em uma outra resolução, numa outra dimensão. E é lá para onde a gente vai também, porque afinal de contas, a certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Chama morrer? Chama, aqui chama, né? A gente chama desencarnar, porque é uma coisa mais direta. Mas é isso, nós para esta vida nós vamos morrer, né? E a gente vive como se não fosse. E a gente fica eventualmente entra num desespero, ai, fulana faleceu. Gente, é lógico que há desencarnes que trazem grande comoção, especialmente quando é de pessoas mais jovens, que a gente pensa que é a morte de um futuro que não haverá mais nesta vida, né? Os tipos de morte por vontade própria da pessoa, por suicídio, né? E a gente sabe que está havendo um aumento muito grande de morte por suicídios. E cada vez mais de jovens, de crianças até, sabe? Então, o que que é, muitas das vezes, o suicídio? É a absoluta falta de esperança, de sentir de que aquela dor que esteja sentindo não tem outra solução. A gente já falou aqui muitas vezes, apresentou estudos sobre suicídios, e a gente viu isso. Existe uma ciência que é a suicidologia.
composta por muitos estudiosos dos mais diferentes, como é que a gente fala? Segmentos de médicos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim, todos os tipos de políticos sociais, muitos aspectos. E a gente vai cada vez mais sedimentando que o suicida, ele não quer, na verdade, tirar a própria vida, ele quer tirar algo que ele não sabe conviver, que ele não está achando que exista outra solução. E como a gente é espírita e a gente sabe disso, a gente sabe que não vai adiantar, que a vida continua. E essa vida que continua, como foi dito aqui, ela é afetada por nós que estamos aqui, dependendo da forma como a gente se comporta em relação a quem se foi. A gente amou muito, a gente, em tese, a gente não deveria nem falar. Em tese, não, na prática, a gente não deveria nem falar. Eu amei muito. Eu amo muito, porque aquele ser existe. Em abril, eu perdi um sobrinho, de 33 anos. E é filho do meu irmão. E uma vez eu estava conversando com ele, uns dias depois, e aí ele falou, tal, não sei o quê, e eu falei, mas eu amo o Ian. Ele falou assim, você falou no presente. Eu falei no presente. Porque o Ian existe. Ele só está em outro plano, em outra resolução. E a forma como eu pensar nele, a vibração que eu mandar para ele, eu tenho certeza que ele vai estar sentindo. A saudade existe, a falta, sabe? A dor de não ter mais do lado, de não poder abraçar, é óbvio que a gente sente. E isso acho que não passa nunca. Mas a certeza também de que aquele ser existe, está em outro plano e de alguma forma ele vai sentir o meu carinho, isso também auxilia. E aí, como a Vera falou, a questão é a gente não pensar obsessivamente com desespero. A saudade, sim. O desespero, não. E essa oração por aqueles a quem a gente tem afeição, vejam, é no presente. Por aqueles a quem a gente tem afeição, ainda que eles não estejam na resolução física. Era essa. Eu acho que aqui, como disse o Nivaldo, cada um já teve a viver de um desencarne de alguém muito amado. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente sempre acolher a nós mesmos, reconhecer que dói, mas sempre buscar enviar para essa pessoa sendo bom para aquela pessoa, como a gente está sendo bom para nós mesmos também. Porque quando a gente dá, a gente sabe que a gente recebe em troca, sempre. Tá bom? Isso foi me inspirado para dizer, enfim, é isso. Alguém quer ler a oração? Quer ler, Nicolau? É? Alguém da assistência quer ler? Tá bom. A oração começa aí embaixo. Então, vamos aproveitar e orar também, né? Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito de nome da pessoa, né? Fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornar-lhe mais fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que me eras tão caro neste mundo,
ouve minha voz, que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito não ter mais para ti as penas e os sofrimentos desta vida. Espero, pois, com resignação, o momento de nossa união no mundo mais feliz, para o qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que, tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terrestre. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como antigamente, e melhor ainda do que antigamente. Que não me ouvideis mais e que eu mesmo não te ouvide. Que os nossos pensamentos não cessem de se confundir e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. Que assim seja. Bem, então, com essa oração tão maravilhosa, nós encerramos nosso Evangelho no Centro de hoje e vamos para os nossos trabalhos. Bom, então, nós agradecemos a cada um que participou e agora eu me permito só fazer um Pai Nosso e que cada um pegue a sua água ou pense na sua água em casa e a gente tente colocar, tente não, a gente coloque toda a nossa vibração, né, nessa água, sabendo que os nossos amigos espirituais estarão nos auxiliando a energizá-la. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós agradecemos aqui a cada um que esteja presente e a gente se encontra na próxima terça-feira, né, com mais uma reunião dessa, tá? Grande abraço a todos que estão aí em casa. A gente deseja uma excelente semana e que caso queiram liberar o microfone também, fiquem à vontade para a gente se despedir em conjunto. Boa noite, Ailton, que eu estou vendo aqui. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Glória. Boa noite, Cissa. Tudo de bom, Boa gente? noite, gente, para Boa noite, vocês. Cissa. Obrigada. Até a próxima terça, se Deus quiser. Até, amores. Obrigada. Obrigada, Nix. Mensagem linda. Obrigada, gente.